Fala galera, tudo bem? Meu nome é Glauber Oliveira e esse é o canal Na Asa. Esse é um canal para a gente falar um pouco sobre dicas de equipamentos, de locais, modalidades, tudo sobre o universo do hidrofoil. Hoje a gente vai tentar trazer aqui uma ideia inicial, geral, para aquela pessoa que está querendo aprender, está querendo entender sobre o universo do hidrofoil, como esse equipamento funciona e como você pode se divertir pra caramba. Primeiro a gente precisa entender sobre a estrutura do hidrofoil, né? Quais são as partes do hidrofoil. Nós temos basicamente aqui o mastro, fuselagem, asa dianteira e estabilizador. Hoje a gente tem diversos materiais, compósitos, né, para a fabricação de hidrofoil. Então a gente tem na história, né, da construção do hidrofoil desde equipamentos, especialmente o mastro de alumínio, fuselagem de alumínio, fuselagem de titânio, outros metais. E a gente também tem aqui diferenças nas asas. Esse equipamento que eu estou segurando na mão é um equipamento totalmente feito em carbono, mas antigamente nós tivemos aqui uma série bem grande de equipamentos de asas feitas de fibra de vidro. Estabilizador, a mesma coisa, fibra de vidro e hoje basicamente, né, o melhor material, mais leve, mais resistente, mais rígido, né, fibra de carbono. Mas a gente tem partes nela que a gente precisa explicar e você precisa entender quando a gente está trabalhando aqui os conceitos básicos do funcionamento dela. Bom, nós temos as duas pontas da asa, temos o bordo de ataque, que é esse bordo então que agride o mar, que agride a água. Temos o bordo de fuga. Temos essa distância, né, daqui do bordo de fuga para o bordo de ataque, que se chama corda. Temos a distância de uma ponta à outra, que a gente chama de span. O que é muito importante entender também é que nós temos o extradorso, que é a parte de cima da asa, e nós temos também a parte do intradorso, que é a parte de baixo da asa. Uma relação bastante importante entre essas partes é o que a gente chama de aspect ratio, o AR. Então em várias asas você vai olhar lá qual é o AR dessa asa. É um AR5, 6,5, 8, 9, 12. E o que é o AR? Ela é a razão, a divisão entre a distância da corda com o span, a distância de uma ponta da asa a outra. Isso vai ajudar muito a entender, a partir do AR, qual a funcionalidade daquela asa, para que ela serve, né? Ela foi desenvolvida, projetada para quê? Quando a gente está falando de um AR médio para alto, que é o caso da asa que eu tenho aqui na mão, nós estamos falando de um AR entre 6 até 9, aproximadamente isso, que é a razão entre a corda e o span. Essas asas costumam ser tanto boas para o pump, que você já tem ouvido falar, quem já chegou aqui está começando a entender um pouco sobre como funciona o equipamento. Então ela tem uma sustentação média, ela consegue te ajudar a te manter em cima da água com um relativo esforço, mas não tanto. E tem velocidade, uma boa velocidade, e então é muito usada, por exemplo, para o surf foil, né? Agora, se a gente tem uma asa com a corda maior, né, e mesmo que eu mantenha essa distância de span, nós acabamos tendo então uma asa mais lenta, com menos velocidade. Isso vai proporcionar uma facilidade para a sustentação, ela vai se manter, porém ela não vai ter a velocidade que você precisa para esportes. A partir do momento que você consegue ganhar confiança no equipamento, você vai querendo mais velocidade. Então você começa com asas que têm um AR mais baixo. Já aquelas asas que têm um AR muito alto, 10, 12, né, de AR, essas asas elas têm uma funcionalidade bem específica, que são asas que têm um glide muito evoluído, um glide muito eficiente. O que é o glide? É deslizar, né? Então essas asas elas deslizam muito a partir de uma velocidade que você consegue obter. Então são aquelas asas que aos poucos a gente vai ver aqui no canal, né, da modalidade do downwind, por exemplo, né, que é seguir sempre a favor do vento com ondulação. Você precisa de velocidade e que deslize muito.
Então, cada uma dessas asas vai tendo um tipo diferente de funcionalidade. Aos poucos aqui a gente vai entendendo que tem asas melhores para o surf, asas para o stand-up, asas para o downwind, asas para o wing, asas para o kite foil, né? Então uma ferramenta, é um instrumento que está sendo implementado em várias áreas, até de outros esportes que já existiam, inclusive fazendo parte já das Olimpíadas, né? O kite foil nas últimas Olimpíadas que nós tivemos. O que é importante quem está aprendendo também entender? O equipamento certo para começar. A primeira dica que eu dou é ir para uma escolinha e aprender com um professor com os equipamentos corretos. Não adianta de nada a gente comprar um equipamento sem ter uma primeira experiência, né, nessas escolinhas, porque o equipamento correto está lá. Pranchas largas, asas muito grandes, né? Mastro baixo também, para a gente não se machucar, é um esporte perigoso. Então a gente tem geralmente na escolinha a condição ideal para você não se machucar e aprender rápido, vencer várias barreiras. O que a gente tem aqui? Tem uma asa que é a asa pós-escolinha. Uma asa pós-escolinha é aquela asa de uma área média, entre 1.200 e 1.500 centímetros quadrados, que é a medida que a gente usa para entender aqui, para falar de área das asas aqui por hidrofoil. Essa aqui é uma 1.480, então quase 1.500 centímetros quadrados, mas é o que? É uma asa que me proporciona andar de forma relativamente devagar, onde eu possa me estabilizar bem em cima da prancha, e que ela também proporciona distâncias significativas em termos de deslize, de glide. Esse é o tipo de equipamento que é ideal para quem está começando, né? Não adianta pegar e ir direto para um equipamento de alta eficiência, de desempenho, de velocidade, você só vai se machucar, e acredite, o hidrofoil pode machucar bastante. Falando em machucar bastante, o que é importante também no início é ter equipamentos de segurança. Com certeza, sempre você tem que andar com o leste na prancha, né, prendendo ela no seu corpo, para que não só você não se machuque, mas também outras pessoas não se machuquem. O leste evita que esse equipamento venha bater, né, em outras pessoas. E por que não um capacete? O capacete pode salvar a sua vida, porque se você bater com a cabeça em algum tipo de quina, seja da ponta da asa, seja no bordo de ataque ou bordo de fuga do mastro, isso pode lhe causar um dano bastante sério. São poucos acidentes, depois que você acaba se acostumando com o equipamento, é muito mais difícil de acontecer, mas no início você pode se machucar. Falar sobre a sustentação. Quando eu estava falando das partes da asa, bom, as pontas, a corda, o span, a gente tem que entender como que isso funciona dentro da água. Então você está lá com uma asa imersa dentro da água. E o que acontece quando a asa acelera contra a água? Ela tenta atravessar a água, ela agride a água, né? Então esse é o bordo de ataque. No momento que você desloca contra a água tem que desviar, e aí nós temos fluxos laminares. Fluxos laminares que passam aqui no extradorso e fluxos laminares que se dividem aqui no bordo de ataque e passam no intradorso. No momento que ele se desloca, no momento em que há essa separação, a distância que existe do bordo de ataque até o bordo de fuga do extradorso é diferente do intradorso. Nós temos uma distância maior em relação à parte do intradorso da asa. E aí o que acontece? O legal, e é o que faz a gente ter a elevação, a sustentação, que é o fenômeno que a gente comenta aqui, que é o que faz o hidrofoil andar. A velocidade com que a molécula d'água, no momento que ela é atingida pelo bordo de ataque, ela acelera para poder chegar junto com aquela molécula que se dividiu para a parte intradorsal aqui da asa. Então, o fluxo laminar fica com uma velocidade maior por cima e o fluxo laminar por baixo com uma velocidade menor. E isso tudo para que eles cheguem no final, no bordo de fuga, com a mesma velocidade. Na verdade, que eles cheguem juntos, né? Então, esse processo de andar
A velocidade da água ser mais rápida aqui no extradorso faz com que a asa sustente, que a asa levante, que a asa queira subir. E isso é que vai fazer com que o seu equipamento suba. Depois que você já entendeu como funciona o fenômeno de sustentação na asa da frente, a gente parte para o estabilizador, essa asinha aqui atrás. Ela funciona da mesma forma que a asa da frente, porém ela está virada, certo? Então o extradorso do estabilizador está virado para baixo, para o fundo do mar, e o intradorso virado para cima. Por que isso? Com esse processo, ela ajuda ao hidrofóil subir. Por quê? Aqui a gente tinha sustentação na asa da frente, que faz levantar. E aqui a gente tem uma sustentação negativa, virada para baixo. Então ela empurra a traseira do hidrofóil, da fuselagem, para cima também, ajudando mais ainda então esse processo de sustentação, esse processo que acaba te levando para cima, em cima da prancha. Então é dessa forma que funciona o estabilizador. Da mesma forma como a asa da frente, nós temos diversos tamanhos de estabilizador, né? Aqui eu tenho alguns, né? Provavelmente esse aqui de cima deve ser na casa de 250, 300 centímetros quadrados. Nós temos estabilizadores de 270, 250, 230, estabilizadores aí na casa de 160, 140 centímetros quadrados, então estabilizadores bem pequenos, que aí a partir do momento que você precisa de mais velocidade, menos arrasto, ele vai funcionar melhor. Outra parte que a gente precisa entender bem sobre o hidrofóil é o mastro, é o que segura, né, o nosso hidrofóil e une junto à prancha. Então a gente tem aqui um mastro de alumínio e um mastro de carbono. Bom, inicialmente por conta da construção, o mastro de carbono é muito mais leve que o mastro de alumínio. Outra coisa que a gente precisa entender na diferença dos materiais também é a rigidez. É o quanto ele se torce, é o quanto ele se acaba arcando com os movimentos que a gente acaba fazendo em cima da prancha. Então, geralmente, mastros de alumínio, eles são bons, são mais baratos, né, mas costumam ter um pouco mais de flexibilidade em relação aos modernos mastros aqui de carbono, que são bastante rígidos e cada vez com menos torção, cada vez com menos esse fenômeno de arcar e acabar entrando, para quem está em cima da prancha, fica uma sensação de moleza, né? Você faz o movimento e ela não responde. Por quê? Porque o ar, acaba que o mastro ele dá uma arcada, ele é um pouco mais mole e demora então para responder lá embaixo no hidrofóil, né? Que é de fato o equipamento que está nos deixando lá em cima da água. Tamanhos, a gente tem tamanho de 70 centímetros, 75 centímetros, 80, 82, 90, 1 metro. Né? E como é que eu escolho o tipo, o tamanho do meu mastro? Geralmente é pela modalidade e pelo tamanho do mar. Para a galera que está indo para o surffoil, mastros entre 70 e 80, 82 são mastros bastante utilizados. Se você já foi para uma modalidade de hidrofoil com wing, com vela, ou vai para o kite, a gente acaba necessitando daí de hidrofoils, de mastros, na verdade aqui, maiores. Então, por quê? Porque tem muita velocidade, a gente precisa de altura porque ela vai subir, então você precisa ter um range maior para poder desempenhar. Então, para falar de pranchas, elas estão acima do hidrofoil, mas elas vão fazer muita diferença na entrada. Como você vai entrar no mar? Esse é um tipo de prancha para iniciante. Então, uma prancha com bastante área. Essa aqui é uma 547, né? São pranchas menores que em geral a gente tem no surf. Ela é uma 47 com bastante espessura e bem larga, ou seja, tu tem bastante flutuação com esse tipo de prancha. Por quê? Porque a gente quer remar no início e ganhar velocidade rapidamente, para que o processo de sustentação da asa, que ela consiga te erguer e aí tu sair da resistência da água embaixo da prancha. E aí você ganha, a partir do momento que você perde, né, essa resistência, você ganha muito mais velocidade. Então esse é o tipo de prancha ideal para quem está começando. Não é bom ser uma prancha relativamente leve, né, espessa e com bastante volume. Mostrando outras possibilidades que a gente tem de prancha com evolução, né? Assim como a gente tem essa aqui para o início, essa aqui já seria uma prancha
intermediária, já quem já evoluiu bastante já consegue o quê? Diminuir a largura da prancha. Já conseguimos ter uma prancha aqui com a de baixo, essa inicial deve ter talvez 21 polegadas, essa aqui já deve estar na casa dos 19. Diminuir também o tamanho, então começa a ficar mais fácil, e quanto menor a prancha, consegue ter mais mobilidade. Essa aqui é uma 4.3, né? Começa a ter algumas também diferenças em termos de line da prancha, porque a gente está começando então a fazer curvas no hidrofóil, você começa a surfar as ondas de verdade. Quando a gente no início está começando, a gente anda muito mais para frente sem aproveitar tanto a onda. Então as curvas fazem diferença, especialmente na distribuição de peso. Vai te ajudar muito a fazer as curvas, um bom line de prancha. E por fim, já um equipamento de bastante performance, né? É uma prancha muito pequena, aqui é uma 3i11, com 18,5 de largura, e que deve ter aqui aproximadamente já os seus 27 litros para mim, né? Que sou um rider aí com 72 quilos aproximadamente. Então uma prancha muito pequena, cabe no porta-mala de qualquer carro. Essa segunda intermediária deve ter aproximadamente uns 30 litros. Ela difere mais no tipo de line dela, na forma como ela se desloca dentro da água na hora da remada. E essa aqui aproximadamente uns 40 litros, bem inicial. Por que é importante entender sobre a remada, sobre a velocidade, que prancha usar no começo? Porque você está indo para o mar, e especialmente para quem está acostumado com o surf, com ondas, surfar ondas, a gente tem uma visão diferente no foil. No foil você não busca aquela onda cavada. No foil você quer o contrário, você quer aquela onda gordinha, aquela onda suave, uma onda pequena, meio metrinho, meio metro, um pé de onda, 2 pés no máximo. Essa onda que você precisa. A energia dessa onda é incrível o que pode fazer com o hidrofóil. Você ganha muita velocidade. Então você está acostumado, aquele que é surfista, a ir para uma praia e procurar aquele pico que tem um tubo animal. Não é isso mais que você vai fazer. Você vai mudar totalmente o seu foco para aquele lugar onde ninguém está querendo surfar com pranchas normais, né? Aquele lugar onde o mar aparentemente é ruim, mas é ali que o hidrofóil vai se destacar. Então o que é importante falar dentro disso? Você está aprendendo, como eu já mencionei, não procura aquela onda onde está todo mundo querendo surfar, aquela onda mais cavada, mais rápida, com mais energia. Vai para uma praia ou vai para a região da praia onde o mar está mais tranquilo, onde a onda está mais fraca, que só vem uma espuminha e que a gente não tem esse processo assim, de energia muito violenta. Por quê? Você vai cair. Você vai cair com certeza e vai cair várias vezes. Lá no mar o hidrofóil ganha muita velocidade. Então no início você vai acabar ejetando muitas vezes da prancha e vai jogar o hidrofóil para o lado, né? Vai jogar o hidrofóil para frente, e tem que tomar muito cuidado para não deixar ele virar e você cair em cima da asa, porque pode se machucar sério, né? Algumas batidas na costela, por isso o capacete também é importante para não bater o rosto, não bater a cabeça, né? Então você tem muita velocidade e perde a noção da distância que o foil acaba indo, mesmo com o lash, né? Então você tem que estar sempre distante das pessoas que estão dentro d'água. Sempre, sempre, sempre olhar e ir pela cautela. Se você vai remar numa onda, tem alguém na sua frente, você está aprendendo com hidrofóil, não rema, aborta e espera a próxima onda que vai vir com certeza. Então, hoje foi o nosso episódio aqui para falar um pouquinho dos conceitos básicos, né, dos equipamentos também de forma mais básica, para você que está começando, você que está querendo entender sobre hidrofóil, ter esses primeiros insights e vir para o mundo do hidrofóil, porque você vai ser muito feliz a partir do momento que você começa a voar sobre as águas, seja na modalidade que você escolher. Curtiu? Compartilha, manda para os seus amigos, deixa comentário de assuntos que você gostaria de entender melhor. Hoje foi um geral, né? Mas a gente pode falar mais sobre pranchas, pode falar mais sobre os equipamentos de hidrofóil, sobre as categorias, tudo isso vai ser
falado ao longo do tempo. Então, se curtiu, a gente agradece e nos encontramos no próximo episódio.